Shalom, meus queridos irmãos, que a paz na terra seja contigo, com todos, com a família, com aquele abraço. É o seguinte, vamos fazer a nossa oração, né? Sempre você tem que orar. Se você aprendeu nos meus vídeos falar o Shema Israel, virado para onde o sol nasce, com a cabeça no chão, fazer aquela curvana, desse jeito, é um modo de reverência ao Todo-Poderoso, certo? E também abençoe a sua casa. Toda vez que eu faço oração, estou abençoando, né? E pedindo o Eterno abençoando a sua casa, seu lar. Então vamos lá, se você já sabe, repete comigo aí, né? Hoje a gente vai falar sobre 3 pontos importantes. Hoje a gente vai falar sobre Pêssah, o calendário, né? E o monte escolhido. Um resumo assim bem legal. E eu lembrando que hoje é sexta-feira, né? Nós estamos gravando para uma sexta-feira. Para a entrada do Shabbat, que é amanhã. Para que a Terra possa abençoar a tua vida e a minha também. Se você compartilha, se você curte, você está me ajudando no canal, está me abençoando, eu também estarei te abençoando. Se você não curte, você não compartilha, que a Terra te abençoe também. Mas é bom que compartilhe, que assim ajuda no meu canal. Então vamos lá. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Ad, Waibita et Shema Eloak, Eav Kal Lebabak, Veav Kal Meashak, Veav Kal Meodak, Wayo, Eadebarim, Aila Esha, Ananke, Eansabak, Eayoal Lebabak, Ushanintima, Ealbanek, Udabirta Bima, Eabshibtak, Beabet, Eabliktak, Beaderek, Beashkabak, Beavkomak, Ukashatimalual, Yedek, Wayo Tatafot, Binek, Ukatabtimal, Mazuzot, Beatak, Wavsharek. Que o Eterno te abençoe ricamente, capaz, nosso Kadosh Baruch. Então, hoje nós vamos falar 3 pontos importantes. Esse estudo que eu vou falar aqui é um estudo elaborado por Shaul Ben Abraham, nosso líder aqui no Brasil. Que o Eterno abençoe você e sua família, Shaul Ben Abraham. Então, esse estudo baseado nos ensinamentos samaritanos, ele tem qual o objetivo dele? Tem como objetivo mostrar cada passo do filho de Israel antes de sair do Egito. O estudo de hoje, meus irmãos, meus queridos, eu irei falar sobre 3 pontos importantes da Torá. Quais são os 3 pontos? Os 3 pontos são o Pêssah, o calendário e o monte escolhido. Então a palavra Pêssah, em hebraico, dá o sentido de passar por cima ou passar sobre isso, né? Ou passar direto. Que significa também quando o machete, né, o anjo da destruição, lembra que eu falei dos anjos? Vá dar uma olhada nos vídeos que eu falo sobre os anjos na tradição samaritana israelense. Então, o anjo da destruição, machete, né, passou pela terra do Egito, dos Mizraim, né, dos egípcios. Os primogênitos do filho de Israel, né, foram o quê? Foram poupados da morte. Devido ao quê? Devido ao sacrifício que foi feito por um cordeiro de 1 ano. O sangue do cordeiro foi passar nos umbrais da porta da casa lá, né? E o anjo passava e via aquilo ali e dizia, ó, isso aqui é o povo escolhido, isso aqui obedeceu. E o anjo passava direto. O anjo passava em outra casa e não estava nos umbrais da porta, o anjo entrava e sabia que aquele povo ali era o povo que o Eterno escolheu para morrer. Entendeu? Então assim, machete, quando passar pelo povo, ele não matava, ele não mataria os primogênitos do filho de Israel. Esse ato marcaria o quê? Marcou, aliás, a saída do povo de Israel da terra dos Mizraim, dos egípcios. Conforme o texto da Torá, esse ato de sacrificar o cordeiro foi colocado como regra e estatuto que a cada ano os filhos de Israel deveriam fazer o quê? Sacrificar o cordeiro como um memorial que chama, nosso Kadosh Baruch, tirou os filhos de Israel como um forte, como fez, como diz a Torá.
Lá em Shemot 12, a Torá israelita samaritano, do capítulo 12, verso 23 diante, diz o seguinte: Shema passará para ferir os misrens, e quando ele vê o sangue no telhado e nos dois batentes da porta, Shema passará pelo portão e não permitirá que o machete, ou seja, o anjo, penetre em suas casas. Verso 24. E você deve manter isso como uma ordenança para você e seus filhos para sempre. 25. E quando você entrar na terra que Shema lhes dará, como ele prometeu, vocês devem manter esse rito deste mês. E quando, verso 26, e quando seus filhos disserem o que esse ritual significa, o que essa cerimônia significa para você, né? Verso 27, você vai responder assim: é um sacrifício do Pessa, a Shema, que passou pelas casas dos filhos de Israel em Misrém, quando ele feriu os Misrém, mas poupou nossas casas, e todo o povo se curvou e se prostrou. Verso 28. E os filhos de Israel foram e fizeram exatamente como Shema tinha ordenado a Moshe, que a paz seja com ele. E todo o povo se curvou e se prostrou. E os filhos de Israel foram e fizeram exatamente como Shema tinha ordenado, Moshe e Arão assim fizeram. Verso 29. E aconteceu meia-noite que Shema atingiu todos os primogênitos na terra dos egípcios, desde o primogênito de Faraó, que estava sentado em seu trono, até o primogênito dos cativos, que estava nas masmorras, e todos os primogênitos de gado. Então o anjo da morte, Mashet, passou na casa desse povo, que não guardava a lei, não obedeceu ao Eterno, e acabou sendo castigado. Por que o Eterno matou os primogênitos dos egípcios? Lembre que quem matou os primogênitos primeiramente foi o Faraó, que matou os primogênitos de quem? Dos israelitas. Então, de todas as coisas que aconteceu, o pior foi esse. Foi a dor, o central, o coração de Faraó, seu filho. As pessoas podem te xingar, podem te ofender, podem falar um bocado de coisa, mas quando se trata de filho, meu amigo, aí nós viramos verdadeiros leões e leoas para defender a nossa família. Tá entendendo? Isso quando a família é honrada, né? Quando é desunida, que nem a família de Davi, aí o negócio fica diferente. Mas a tradição israelita samaritana compara na ordem que Shema dá para os filhos de Israel matar um cordeiro em vez de deixar seus inimigos morrerem. Episódio do nosso patriarca Abraão, quando Abraão, né, quando o nosso patriarca, que a paz seja com ele, entrou no egípcio. Shema, ele pediu para sacrificar quem? Isaac. Ou seja, antes de Abraão passar pelo teste do Egito, no tempo daquela fome, ele começou com Abraão e pediu para Isaac, certo? A Torá israelita samaritana, em Barachim 22, verso 11, diz o seguinte: o Abraão estendeu a mão e pegou a faca para matar seu filho. E o anjo de Shema chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: aqui estou eu. E ele falou, verso 12: não estende a tua mão contra o rapaz, e nada faça a ele, porque agora sei que tens medo de Elohim, visto que não salvaste de ti o teu filho, teu único filho. Verso 13. Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que atrás dele um carneiro foi preso no mato por seu chifre. E Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como uma oferta queimada ao lugar de seu filho. Tá entendendo? Então temos aqui uma história divertida. A tradição samaritana nos ensina que não existe nada de novo debaixo do céu. Ou seja, tudo se repete. Tudo, você acha que acontece? O terremoto, profecia. Que profecia? Desde que o mundo é mundo que tem terremoto. Desde que o mundo é mundo que tem renação contra nação, reino contra reino. Tem tudo isso. Não precisa do Novo Testamento para te falar uma coisa que já acontece há muito tempo. Virar nação contra nação, reino contra reino. Não existe isso. Por quê? Porque já existia isso. E até hoje. Tá entendendo? Então, essa é a parte da Páscoa. A Páscoa, nosso povo, aqui no Brasil não, mas lá no Monte Gerizim, o nosso sumo sacerdote faz sacrifício. Lá faz o sacrifício do Pessa, porque foi a primeira ordenança dessa questão de sacrifício, foi o sacrifício do Pessa, antes de ter o tabernáculo, antes de ter o da Michigan. Por isso eles fazem hoje como memorial
sem precisar do tabernáculo. Já as outras coisas que tem na Torá, precisa sim do tabernáculo, do Michigan e do Tareb. Quem é o Tareb? Vá dar uma olhada nos meus vídeos, você vai conhecer quem é o Tareb. Certo? O calendário. Lá em Shemot 12, no capítulo 12 de Shemot, Shem ordena a Moshe que o mês que ocorreu o sacrifício do Pessa é o mês de Abiv, ou Abib, ou Aviv, né? Aviv, não Abiv, que nesse mês, os filhos de Israel, todo ano, né, deveriam o quê? Sacrificar Shem no tempo determinado. Lá em Shemot 12, em Êxodo 12, verso do 1 e do 1 ao 5, diz o seguinte, ó, vou ler aqui para você, ó. E Shema disse a Moshe e a Haron na terra de Misrém, dizendo: este mês, que é o mês que nós estamos, né? Nós estamos no mês que eu comemoro a Páscoa, certo? Este mês para você é o princípio dos meses, é o primeiro mês do ano para você. Fala, por favor, a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um levará uma ovelha para eles mesmos, uma ovelha para uma casa, uma ovelha para cada casa. E se a casa é pequena demais para uma ovelha, então ele e seu vizinho mais próximo de sua casa deve tomar uma de acordo com o número de almas, de acordo com o que cada homem deve comer com vocês, e deve dividir a ovelha. Ou seja, Shema começa a ensinar um calendário para o povo de Israel. Não é um calendário novo, mas um calendário que já existia desde os tempos antigos. Como prova, olha só aqui, ó, como prova, vou apresentar para vocês aqui um texto da Torá que faz referência a uma existência de um calendário nos tempos de Noa, né? Nos tempos chamamos de Noa, de Noé. Lá em Barashet, ou seja, em Gênesis 8, do verso 4 e 5, diz o seguinte: e no 7º mês, no 17º dia do mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e a água diminuiu constantemente até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, os topos das montanhas ficaram visíveis, ou seja, o calendário já existia. O calendário já existia. Aqui em Barashet 8, verso 3 diz: e aconteceu no 61º ano, primeiro mês, primeiro dia do mês, a água secou a terra, e Naá, ou seja, Noé, removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que a superfície do sol estava seca. Então o calendário ele não é novo, o calendário é antigo, muito antigo, certo? Aqui diz o seguinte, no verso 14, mesmo capítulo: e no 2º mês, aos 27 do mês, a terra estava seca. Então Shema, meus irmãos, ele estabeleceu o mesmo calendário dos tempos antigos. Sobre quem? Sobre o povo, sobre o povo de Israel. O calendário dos filhos de Israel saberia as datas corretas de cada festa que a Torá vai dando aos filhos de Israel depois da saída da escravidão. Para saber quando cai cada data das festas, é necessário saber os cálculos. Esse cálculo é mantido pela casta sacerdotal, que a cada 6 meses faz o cálculo, e assim faz com que os israelitas, a samaritana, nunca perca a data exata de cada festa, conforme foi instruído como fazer nos tempos de Moshe, que a paz seja com ele. O calendário samaritano, israelita, baseia-se num sistema singular de cálculo, que é conhecido apenas pela família sacerdotal, conforme foi instruído como para eles. E foi mantido em segredo pelas gerações, como fazer. Já vi muitas pessoas falando: mas tem o sábado lunar, tem sim como saber, aquela coisa toda. Não, não é assim. Primeiro que não existe sábado lunar. É um dos próximos vídeos e você vai entender mesmo o que é esse sábado. Será que existiu o Shabat lunar? Nós sabemos no próximo vídeo. Mas, por enquanto, vamos nisso aqui. Então, conforme a tradição samaritana, esse cálculo que é chamado em aramaico de Ishban Kastá, ou seja, o cálculo verdade, ou o cálculo verdadeiro, foi ensinado a Adão, nosso antepassado, por Elohim, e passado de uma geração para a seguinte, uma geração após a outra, até Pinhas, o sumo sacerdote, que baseou-se no horizonte do Monte Gerizim. Hoje, o atual sumo sacerdote, Abed-El ben Asher ben Matzaliah, ele é responsável por calcular o calendário samaritano. Lá em Shemot, no capítulo 15, no Cântico de Moshe, ele fala a respeito de um monte a qual Shema tinha preparado desde a fundação do mundo, certo?
Que monte é esse? É o monte escolhido. Lembra que, dá uma olhadinha nos meus outros vídeos, você vai saber que monte é esse. Então, Shemot 15, verso 17 diz, ó, tu os trarás e plantarás no monte da tua herança, o lugar que fizeste para a tua habitação. Shema, você fez um templo, Shema, que sua mão estabeleceu. A mão do Eterno estabeleceu o templo sagrado, o lugar sagrado. Quer saber que lugar sagrado é esse? Vá lá no meus vídeos e procure sobre o lugar sagrado. Certo? Então aqui. Após os filhos de Israel contemplarem a destruição dos egípcios no mar, Moshe cantam uma canção, e nessa canção foi revelado um monte que Shema tinha preparado desde o começo do mundo, e nesse verso mostra que Israel seria conduzida para o quê? Para a sua terra almejada, ou seja, a terra que Shema tinha preparado. Entendeu? Que o Eterno os levaria para adorar no monte, e que seus antepassados sacrificavam a esse monte. Era também conhecido por Moshe. O Eterno tinha falado por ele. Tá entendendo? Depois da canção dos filhos de Israel, chegar no Monte Sinaí, ou seja, no Monte Horebe, e Shema revela para ele os 10 ditos, ou seja, os 10 mandamentos. Na Torá samaritana dos 10 mandamentos, mostra o nome do monte que foi cantado em Shemot 15 e 17. Os israelitas samaritanos, eles têm o 10º original, os mandamentos originais, diferente dos mandamentos judaicos. Procura nos vídeos meus que eu já falei sobre esse assunto, certo? Aí em Shemot capítulo 20, né, vou mostrar aqui a versão, né, original samaritana, que diz o seguinte: quando chama seu Elohim, levaram para a terra de Canaã, a qual você andará, você deve levantar grandes pedras e as limpe com cal, e você deve escrever sobre ela todas as palavras desta lei. E quando você tiver passado sobre Yardã, você deve levantar essas pedras que eu hoje te ordeno, em Argarezem, e ali edificarás um altar a Shema teu Elohim, um altar de pedras. Não alçarás ferramentas sobre elas, e você deve construir um altar de Shema seu Elohim, de pedras inteiras. E tu oferecerás holocausto ali para Shema seu Elohim, e sacrificarás ofertas e comerás ali. E você deve se alegrar diante de Shema seu Elohim, aquela montanha no outro lado do Yardã, além do caminho para o pôr do sol na terra de Canaã, que habita na pradaria diante de Galgal, ao lado do Morão Aloni, diante, deixa eu virar aqui a páginazinha, diante de Ashken. Esse é o 10º verdadeiro mandamento. Shema dá as coordenadas e a localização onde o Monte Gerizim fica. Agora, os filhos de Israel, no 10º mandamento, sabe a localização exata do monte que foi mencionado na canção de Moshe. Assim, toda a terra, olha, toda a Torá, toda a terra de Israel, toda a Torá, Shema, vai orientando os filhos de Israel onde deve sacrificar o seu sacrifício. A Shema, lá em Devarim, em Deuteronômio, Shema ainda continua a mostrar a referência do monte. Lá em Deuteronômio 11, verso 29 diz, ó: e será que quando Shema teu Elohim te introduzir na terra a qual para possuí-lo, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Bênção no monte Gerizim, maldição no monte Ebal. Em Deuteronômio 12, versos 5, 6 e 7, diz o seguinte: mas o lugar que Shema o vosso Elohim escolheu, na versão do judaico está escolherá, mas a versão certa é escolheu, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscarei para a sua habitação, e ali vivereis. E ali vereis. E ali comereis perante de Shema, vosso Elohim, e vos alegrarei em tudo que puseres a vossa mão, a vós e a vossos filhos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante de Shema, vosso Elohim, e vos alegrarei em tudo que possuís, e a vossa mão, vós e as vossas casas, no qual abençoa Shema, vosso Elohim. Então, Shema, o Eterno Todo-Poderoso, nosso Kadosh Baruch Hu, em sua Torá, mostra que sua santa habitação foi e sempre será e fica em um território de uma das tribos, conforme o 10º mandamento. O monte de Gerizim fica em Siquém, nas terras de quem? De Efraim e Menashe, na tribo de Efraim. Manassés, filho de quem? De Yosef. Lá em Devarim 12, do 13 e 14, é o seguinte:
Guarda-te que não ofereça os seus holocaustos em outro lugar que vires, mas no lugar que Shema lhe escolheu, numa das suas tribos, ali oferecerás os seus holocaustos, e ali farás tudo o que eu te ordeno. Se você acha que um israelita samaritano vai fazer sacrifício fora desse lugar, está enganado. Não faz fora do Monte Gerizim, é lá. Eu sou samaritano, convertido também samaritano, fé samaritana, eterna Kadosh Baruch Hu. Não posso fazer sacrifício por vários motivos. Primeiro, estou morando no Brasil. Segundo, não sou descendente de Arão. Está entendendo? Então não posso fazer sacrifício. Não sou sumo sacerdote. Lá em Deuteronômio 16, diz o seguinte: não poderás sacrificar peça em nenhuma das tuas portas, que Shema teu Elohim te dá, senão no lugar escolhido, pois Shema teu Elohim, para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a peça à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Esse é Deuteronômio 16, 5, 6. 7 também. Então a cozinharás e comerás no lugar que foi escolhido por Shema teu Elohim. Depois voltará pela manhã e irás às tuas tendas. Então é tudo feito lá. Entendeu? O mapa aqui na minha cabecinha, que é um mapa geográfico que mostra onde é que fica Israel. Nós, israelitas samaritanos, estamos longe do Monte Gerizim. Entendeu? Não podemos, como eu falei, de forma alguma, sacrificar o peixe fora do lugar sagrado. Entendeu? Caso vos venha fazer isto, é o quê? É uma abominação, é uma blasfêmia ao Eterno. Lembrando que até hoje o Pessa é o que é mantido pelos israelitas samaritanos. O Pessa não depende do tabernáculo, entendeu? Para ser feito. É o único sacrifício que é realizado sem a presença do tabernáculo. Até hoje, no Pessa, não depende, como eu falei, do tabernáculo para ser executado, porque lá no Egito foi a primeira coisa que fizeram. Entendeu? Foi a primeira coisa que fizeram. E não tinha o mexicano. Não tinha o tabernáculo. Ah, mas não pode fazer sacrifício. Não, você que não pode. Nem eu também não. Porque eu não sou sacerdote, nem sou sacerdote, nem filho de Arão, nem descendente do filho de Arão. E não moro em Israel. Tá entendendo? Não posso dar minha oferta de sacrifício. Em Deuteronômio 27, capítulo 27, versículo 4 ao 8, diz o seguinte: será, pois, que quando houverdes passado o Jordão e Ardã, né, que leva meu nome também, levantareis essas pedras que hoje vos ordeno no monte Gerizim e as calcaiar, ou seja, a monumentar. E ali edificarás um altar, Shema teu Elohim, um altar de pedras, não alçarás instrumento de ferro sobre elas. De pedras brutas edificarás o altar a Shema teu Elohim, e sobre ele oferecereis holocausto a Shema teu Elohim. Também sacrificarás a oferta pacífica, e ali comerás perante Shema teu Elohim, e te alegrarás, que naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, imprimidas nitidamente. Shema instruiu os filhos de Israel, quando passar o Iordã, levantaram o altar sobre o monte Gerizim, assim se confirmando as palavras do cântico de Moshe, que diz em Shemot 15 e 13, na sua benignidade condiziste o povo que remiste, na tua força guiaste para a tua santa morada. Tá? Ou seja, nós, como israelitas samaritanos, nos sentimos agraciados por seguirmos o preceito da adoração do Eterno no Monte Gerizim e de prepararmos o Pêssego, a Páscoa, que está se aproximando, né, nesse ano de 2023. Ela cai do dia 3 para o dia 4 do mês seguinte, depois do mês de abril. E nós comemoramos a Páscoa, conforme manda os mandamentos, não sacrificando, como já expliquei, que nós estamos no Brasil, não podemos fazer isso, e não somos sacerdotes, nem, entendeu? E nem eu posso levar alguma ovelha, porque eu não moro lá, entendeu? Então, que nessa peça o Eterno te abençoe, você que é seguidor da Torá, você que é israelita samaritano, você que segue o Eterno, que está concluindo o seu estudo com alguns dos nossos irmãos pelo Brasil. Que o Eterno te abençoe. Vá fundo, abrace essa fé maravilhosa que o Eterno está te dando. Que o nosso Kadosh Baruch Hu abençoe sua família, sua casa e o seu trabalho. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom e um abraço.